né? A gente fala de toda essa questão, todo esse cenário do fiscal, de arrecadação, de gastos, de um zelo maior do poder público com o dinheiro do contribuinte, né? E que isso pode desancorar algumas expectativas, trazer um peso maior para o mercado. A gente viu ontem, inclusive, uma grande movimentação no mercado financeiro, também sustentado, em parte, pela questão fiscal e pela comunicação mais hawkish do Banco Central, mas não foi só isso que acaba freando esse ímpeto de queda na Selic, não é só essa questão doméstica. A indicação do Fed de que os juros por lá nos Estados Unidos podem subir ainda mais e permanecerem altos por um longo período, levou aí o retorno das Treasuries de 10 anos a ultrapassar os 4,5%, uma máxima aí em 15 anos. E isso acabou gerando muita incerteza nos mercados globais. A tendência de alta nos juros americanos pode exigir taxas ainda mais altas no Brasil, justamente porque a economia brasileira acaba sendo um pouco mais volátil e isso afeta os ativos brasileiros e pode impedir uma redução nas taxas de juros do país. Inclusive ontem a gente até comentava bastante, Paula, com alguns economistas aqui, né, ao longo da nossa programação, justamente sobre exercícios aqui, né, de pensamentos, de estimativas, se o Banco Central tivesse feito, o Banco Central brasileiro, tivesse feito sua reunião na quinta-feira, por exemplo, como seria a postura, qual seria a definição de juros, de comunicado, como que seria essa comunicação, porque o Banco Central tomou a decisão, redigiu o comunicado, praticamente simultaneamente com a definição de juros nos Estados Unidos, com a fala, aquela fala bastante contundente do Jerome Powell. Se, e aí é um exercício, claro, né, de percepções, de conjunturas, né, que talvez não existissem, mas se o Banco Central fizesse a reunião na quinta-feira, talvez o resultado não seria esse, talvez a gente não caísse o juro em meio ponto percentual, ou talvez o comunicado fosse muito mais contundente, muito mais hawkish em termos do mercado, justamente para segurar um pouco, né, ancorar um pouco as expectativas por conta do juro mais alto lá nos Estados Unidos, e esse spread aí acaba trazendo uma certa volatilidade para as nossas expectativas. Então, foi muito interessante nessa conjuntura, e é justamente isso que a gente está comentando, e que muitos analistas têm feito esse comentário, que a gente aqui está muito dependente, e mais da metade, inclusive, das perspectivas, a gente está muito dependente do cenário externo. O cenário doméstico faz preço? Faz. O cenário doméstico está mostrando, de repente, uma deterioração, um risco fiscal, um pé atrás, uma cautela, uma parcimônia, como gosta de dizer o Banco Central? Sim, mas o cenário externo está fazendo muito mais preço atualmente no nosso mercado do que o próprio cenário doméstico.